Vamos para contratações definidas. O Liverpool acertou a contratação do atacante francês Hugo Ekitike por mais de 580 milhões de reais. O clube inglês chega a acordo e Hugo Ekitike, que tem 23 anos, deixará o Eintracht Frankfurt da Alemanha. Os Reds acertaram a contratação do jogador, que é jovem, foi negociado por cerca de 90 milhões de euros. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o acordo vai ser válido até junho de 2031. Além do Liverpool, o jogador também despertou o interesse do Newcastle, que pensava em ter o atacante para repor uma eventual saída de Alexander Isak. Eles fizeram uma proposta de 70 milhões de libras pelo francês, mas o Eintracht Frankfurt rejeitou. Ekitike terminou a última temporada com 22 gols e 12 assistências. O francês ainda começou sua carreira na equipe do Rennes, da França, e foi contratado em 2023 pelo PSG, porém foi pouco utilizado no time de Paris e negociado no ano passado para o Frankfurt, que pagou 17 milhões de euros pela sua contratação. Além de Ekitike, o Liverpool também manifestou interesse na contratação do sueco Isak, que atua justamente no Newcastle, que não pretende negociar, mas o jogador não esteve entre os relacionados do primeiro amistoso da temporada. E segundo informações de Patrick Berger, o centroavante receberá algo entre 13 e 14 milhões de libras, cerca de 97 e 105 milhões de reais, respectivamente, na cotação atual por temporada. A título de curiosidade, o salário do francês de 23 anos superou o de Florian Wirtz. O alemão recém-contratado pelo clube receberá 10 milhões, 75 milhões de reais. Atrás apenas de Mohamed Salah e Virgil van Dijk, o jogador será o terceiro atleta mais bem remunerado do time. Será que o Liverpool contratou um novo Davi Nunes ou uma própria versão de Thierry Henry? Já que 3 anos atrás os Reds desembolsaram 64 milhões de libras para ter o Davi, centroavante promissor, mas que tinha só uma temporada de destaque no currículo. A aposta deu muito errado, e muito mesmo, porque hoje o uruguaio é visto como uma das contratações mais decepcionantes da história do clube. Por isso agora chama a atenção o fato dos Reds terem colocado ainda mais dinheiro em outro atacante com um histórico menos importante e impactante que o de Nunes em 2022. E não é como se o Liverpool só tivesse lembrado de Ekitike agora por causa da negativa do Newcastle por Isak. O interesse vem de longa data, já que a imprensa inglesa já especulava o nome do francês ainda na reta final da temporada de estreia na Bundesliga, mas os grandes clubes europeus já haviam monitorando Ekitike desde o tempo de Rennes. Mesmo que não convencesse no PSG, sempre chamou muito a atenção por ser um jogador promissor. É claro que tem que unir a fome com a vontade de comer e ser de fato alguém muito promissor para aquilo que promete ser. Ele tem muito potencial bruto para ser um dos melhores, mas precisa se destacar para tal. Flamengo vai contratar o meia Saúl do Atlético de Madrid. O jogador de 30 anos tem rescisão de contrato encaminhada com o clube espanhol. O Mengão negociou a contratação do meio-campista Saúl Ñíguez do Atlético de Madrid. Com conversas avançadas, o jogador tem mais um ano de contrato com o clube espanhol, mas encaminhou a rescisão do vínculo. Ele inclusive chegou a acertar nos últimos dias a sua ida para o Trabzonspor, clube da Turquia, mas desistiu no último instante. Saúl, de 30 anos, alegou razões pessoais para cancelar a sua ida para a Turquia. Nas palavras dele, não deu certo por questões pessoais. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente um dia, escreveu o jogador nas redes sociais. A informação da negociação com o Mengão foi divulgada primeiramente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo GE. Segundo a imprensa internacional, a família do jogador não se mostrou muito entusiasmada com a mudança para a Turquia. Ele tinha voo e exames médicos marcados para assinar contrato de 4 anos com o Trabzonspor. O Mengão entrou na jogada e encaminhou um acerto com o atleta. O espanhol jogou ao lado de Filipe Luís, atual treinador rubro-negro, durante 4 temporadas no Atlético de Madrid e foi companheiro do meio-campo de Jorginho por um ano no Chelsea. O meio-campista é um dos grandes nomes do Atlético na era Diego Simeone. Ele foi formado no clube espanhol. Na temporada 21-22 foi emprestado ao Chelsea e depois voltou ao clube de Madrid. Em julho de 2024, o Atlético emprestou Saúl ao Sevilha por 2 anos. Na última temporada fez um gol e deu 6 assistências em 26 jogos, sem corresponder à expectativa da torcida. Assim, o meio-campista e o clube chegaram a um acordo para romper um empréstimo antes do 2º ano. De volta ao Atlético, o meio-campista acertou verbalmente a rescisão do contrato para procurar novo clube e deve ser o novo reforço do Flamengo. A diretoria rubro-negra ainda não contratou jogadores à janela, que abriu no dia 10 de julho, mas aguarda para os próximos dias a chegada do meia colombiano Carrascal do Dinamo de Moscou. A CNN chegou a apurar que o rubro-negro já monitorava a situação do atleta e soube aproveitar a oportunidade de negociação frustrada. Saúl tinha
acordo com o Trabzonspor, mas desistiu. A reportagem também ouviu que a relação com Filipinho pesou para a decisão de Saul. Os dois jogaram juntos por 4 anos no Atlético de Madrid e quando soube dessa negociação, o técnico do Flamengo ligou para o jogador, que acabou se animando. É claro que o Gerson é o Gerson e para repor o próprio Coringa vai ser difícil, mas uma contratação de peso como o Saul pode ser extremamente significativa para esse Flamengo, que pode se tornar ainda mais uma potência gigantesca mundo afora. Porque sim, não somente no Brasil, já que no próprio Mundial de Clubes o clube se destacou. Palmeiras vende Richard Rios ao Benfica. O volante já ficou de fora do duelo contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras acertou a venda do Richard para os portugueses na manhã desse domingo. O contrato será de 5 anos e o jogador já se despediu da torcida na tarde desse domingo diante do Atlético Mineiro, já que ele ficou de fora do confronto. A reportagem do GE apurou que o Benfica desembolsou 30 milhões de euros fixos, 194 milhões de reais. Desse valor, 70% ficará com o Palmeiras, cerca de 136 milhões de reais. O clube português pagará os 10% que Rios tem direito diretamente ao jogador. As outras porcentagens são divididas entre Guarani e Flamengo. Os clubes trocam documentos para finalizar a operação ainda nesse domingo. E de fato finalizaram. Rios, portanto, já não jogará mais com a camisa do Verdão. Nas negociações iniciais que teve com a Roma, Rios abriria a mão dos 10% que tinha direito e cederia ao Palmeiras. Com o Benfica, as conversas foram diferentes e o volante conseguiu manter essa sua porcentagem. O Verdão já está no mercado de transferências em busca de um nome para repor a sua saída. Rios vinha sendo o principal jogador do elenco nessa temporada. Richard Rios foi contratado pelo Palmeiras em 2023 por 7 milhões de reais, após ter um destaque no Campeonato Paulista pelo Guarani. Nesse período ele teve uma valorização de exatos 3.000%. O Palmeiras teve muito cuidado a de fato vender o Rios, já que o Alviverde, principalmente após a disputa da Copa América do ano passado, ligou um sinal de alerta e se blindou das investidas de clubes internacionais, aumentando a multa rescisória que foi fixada em 100 milhões de euros para times do exterior. E ele, o Palmeiras, adquiriu Richard por 6 milhões apenas de reais, valor de mercado na época. No primeiro ano com a camisa palmeirense, a valorização do colombiano acabou sendo baixa, o que mudou completamente em 2024, quando a situação disparou. O pico dessa supervalorização de mercado foi justamente em junho de 2025, logo antes da disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA, em que os valores saltaram para 16 milhões de euros, 104 milhões de reais. O valor de mercado, no entanto, não significa que o jogador vale necessariamente, mas o número base para que as negociações aconteçam a depender de todas as partes envolvidas. Pelo Palmeiras, Rios fez 138 jogos, marcou 11 gols e distribuiu 10 assistências. Na equipe conquistou o Brasileirão de 2023 e o Paulistão de 2024, fazendo uma passagem marcante sim pelo clube, em que muitos palmeirenses vão sentir saudade. Em entrevista, Mikel Arteta dá indício de que Viktor Gyökeres será o novo jogador do Arsenal. A possível chegada do centroavante tem causado impacto positivo no vestiário. Viktor Gyökeres deu preferência a assinar com o Arsenal em detrimento do rival Manchester United, e Mikel Arteta demonstrou certo entusiasmo ao ser questionado sobre o jogador. Em entrevista coletiva às vésperas do amistoso contra o Milan, divulgada pelo Arsenal Team, o técnico basco deixou escapar que o centroavante sueco pode ser o novo jogador dos Gunners. Arteta respondeu: "Não posso comentar sobre nenhum jogador que ainda não faça parte do nosso grupo. A eventual chegada de Viktor Gyökeres resolverá um problema crônico do time com centroavantes. Além disso, o vestiário compartilha do sentimento do técnico em relação ao atleta de 27 anos. A contratação do atacante do Sporting tem sido abordada em diversas entrevistas das personalidades do Arsenal, e Gabriel Magalhães também emitiu sua opinião. O zagueiro brasileiro revelou que avalia Gyökeres como um grande jogador, bem como afirmou que o centroavante representa um desafio a qualquer oponente que enfrentá-lo. Na última temporada, o centroavante sueco foi um dos atacantes mais letais do futebol europeu e fez por merecer interesse de outros clubes como Atlético de Madrid e Chelsea. E Gyökeres de fato rejeitou o Manchester United para evitar reencontro com Ruben Amorim. Embora tenha despertado interesse Red Devil nessa janela, o atacante sueco teria recusado qualquer possibilidade de transferir para esse clube, segundo informações do jornal português Record. E o motivo? O reencontro com o técnico Ruben Amorim, com quem teve uma relação desgastada no Sporting. Segundo a publicação, a passagem de Amorim pelo clube de Lisboa foi marcada por momentos de tensão com Gyökeres, apesar do bom desempenho do atacante. O centroavante ganhou mais liberdade e protagonismo após a saída do técnico, o que reforçou sua decisão de não trabalhar novamente com ele em Manchester. Outro fator que pesou
pesou na recusa foi a insatisfação da equipe do defensor Victor Lindelof, companheiro de seleção de Gyökeres. O zagueiro não teve sua renovação sequer discutida pelos Red Devils, o que foi interpretado como falta de respeito por parte da nova comissão técnica e da diretoria do clube inglês. Com isso, Gyökeres segue focado em uma possível ida ao Arsenal, clube com o qual já investiu o desejo de atuar. Embora os Gunners ainda não tenham chegado a um acordo com o Sporting, o atacante, que tem 27 anos, é tratado como prioridade máxima no Emirates Stadium, tanto pelo técnico Arteta quanto pelos jogadores do elenco. Palmeiras tem interesse na contratação do meio-campista Otávio do Al Nassr. O jogador de 30 anos não está nos planos do treinador. O Verdão não quer perder tempo em meio à negociação de Richard Rios para o Benfica e analisa opções do mercado. Por isso, a diretoria tem o meio-campista Otávio do Al Nassr na briga. Otávio defendeu o Porto por 8 temporadas e em 2023 assinou com o Al Nassr. Na última temporada, ele viveu sua melhor fase goleadora na carreira. Foram 11 gols em 44 jogos com 7 assistências. Já nesse ano, o desempenho do jogador no quesito gols caiu, já que ele marcou apenas um gol em 40 partidas e anotou 8 assistências. Mesmo assim, ele é um jogador versátil e que, se chegar, pode ajudar Abel Ferreira. Ele é um meia ofensivo de origem, mas também pode atuar na ponta direita e como meia central. Ele até mesmo já atuou em outras posições como meia direita, meia esquerda, ponta esquerda e segundo atacante, segundo o Transfermarkt. De acordo com informações do portal O Globo, o jogador não está mais nos planos do clube e Al Ahly e Al Qadisiyah também se interessaram. A diretoria do Palmeiras busca uma compensação financeira com o Al Nassr, já que ele tem alto salário. Uma negociação de empréstimo com opção de compra é analisada. No elenco do Palmeiras, dos jogadores que mais costumam ser opções para o técnico são Lucas Evangelista e Rafael Veiga. Otávio do Al Nassr chegaria para ser uma opção interessante e até mesmo para buscar seu espaço como titular. Ele deixou o futebol brasileiro há 11 anos para buscar uma oportunidade na Europa. Ainda em 2014, o meio-campista de 30 anos defendia as cores do Internacional. Naquela oportunidade, foram apenas 16 jogos com a camisa do Colorado. Guardiola aprova e Manchester City topa contratar Lunin do Real Madrid por 292 milhões de reais. O time merengue pode perder um dos seus jogadores para o Manchester City de Pep Guardiola. O Real já anunciou 4 contratações para a próxima temporada do futebol europeu. Dean Huijsen, Alexander-Arnold, Mastantuano e Carreiras vão integrar o elenco de Xabi Alonso. Em paralelo a isso, o clube também está disposto a vender alguns nomes do elenco. Jogadores como Dani Ceballos, Brahim Dias, Fran Garcia, Mendy e até mesmo Rodrigo não têm permanência garantida. E agora, segundo o portal Fichajes da Espanha, o Manchester City surge como interessado em tirar outro atleta merengue, o goleiro Andrei Lunin. A ideia é substituir o brasileiro Ederson. A fonte destaca que caso o Ederson de fato acerte com o Galatasaray, os Sky Blues têm o goleiro ucraniano como uma das prioridades. Guardiola gosta do Lunin e já deu aval para possível investimento. Com isso, o portal afirma que o Manchester City estaria disposto em pagar até 45 milhões de euros para concluir a operação. No entanto, é importante frisar que Lunin não é a prioridade. Fabrício Romano afirma que o nome favorito do City para substituir o Ederson é James Trafford. O goleiro é cria da equipe inglesa, mas foi vendido para o Burnley, onde brilhou na campanha de acesso para a Premier League. O britânico tem cláusula de recompra de 40 milhões de libras. Caberá ao City decidir se quer um jovem como Trafford de 22 anos ou um nome mais experiente, mas com idade baixa, como Lunin, que tem 26. Andrei Lunin tem contrato com o Real Madrid até junho de 2030 e é o reserva imediato de Thibaut Courtois. O ucraniano disputou 62 partidas com o manto dos merengues e desde que foi contratado na temporada 2020-2021. Mercado da bola concluído e eu agradeço, claro, a você por ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!